Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é José Rangel, eu sou psicanalista, professor e praticante de yoga e meditação, e hoje eu quero propor para vocês a seguinte reflexão. Bom, vamos começar aqui com um exercício de imaginação, talvez nem tanto, porque acredito que muitos de vocês, como eu, já passaram por essa situação. Imaginemos o seguinte: uma pessoa que você ama muito, uma pessoa muito importante na sua vida, você está ali com ela no momento que vocês estão preparando um jantar ou estão preparando um lanche ali à noite, e essa pessoa tem um mal súbito e morre ali na sua frente. Bom, como eu disse, talvez muitos de vocês já devam ter passado por isso, e é exatamente essa situação que a Joan Didion, uma escritora americana, nos convida a refletir quando ela escreve esse livro, O Ano do Pensamento Mágico, em que ela relata aqui no livro exatamente esse fato, quando o marido dela, o John Gregory Dunne, também escritor, um escritor americano, tem um mal súbito ali no jantar e falece na frente dela. Ela usa esse fato, essa tragédia, para fazer profundas reflexões sobre a brevidade da vida, sobre a fragilidade da vida, sobre o luto, sobre também a melancolia que vem com esse luto. Bom, esse tema não é novo, né? Freud tratou da questão do luto e da melancolia num texto escrito em 1917, um texto que eu recomendo a leitura. Eu tenho ele aqui nessa edição da Autêntica, né? Da coleção das obras incompletas de Freud. Então, em que Freud trata do luto e da melancolia como uma coisa muito próxima. Na verdade, os dois têm os mesmos fatores, ou seja, essa sensação de esvaziamento, de perda, seja de uma pessoa, seja de uma ideia, seja de algo abstrato, a sensação de que fomos esvaziados de alguma maneira por uma ausência. Mas a melancolia tem um dado a mais que o luto, que Freud chama de rebaixamento da autoestima. Na melancolia a gente tem uma fratura na autoestima. E Freud usa uma imagem muito interessante para fazer a diferença entre luto e melancolia. No luto, ele nos ensina que o mundo fica mais vazio, mais xoxo. E na melancolia, nós ficamos mais vazios, mais xoxos, né? Então, o restante é tudo igual, seja na melancolia, seja no luto. O problema é que na melancolia, isso a melancolia afeta a nossa própria autoestima, a nossa percepção de nós mesmos. E é aí que eu quero refletir aqui com vocês, porque o livro da Didion fala da morte, né, do marido dela, da perda de uma pessoa querida. Mas ao longo da vida nós experimentamos, além dessa morte, né, dessa morte que é tão temida por todos nós, né, quando a gente perde uma pessoa amada e tudo realmente se transforma na nossa vida, nós enfrentamos pequenas mortes ao longo de toda a nossa vida, que Freud chama nesse texto da perda de uma ideia, de algo abstrato, né? Então, posso dar alguns exemplos, né? Por exemplo, a morte de um tempo nosso, de uma idade, né? Nós não somos mais a criança que fomos um dia. Aquela criança morreu. O jovem também morreu, se vocês tiverem mais ou menos a mesma idade aí que eu. Então, são mortes que nós experimentamos. Aquele que eu fui quando criança, quando jovem, quando adolescente, ele já morreu, né? A perda de faculdades físicas, de habilidades. Talvez o meu corpo hoje não seja tão flexível quanto há 10 anos atrás.
né? A perdas financeiras, né? Enfim, a gente sofre várias perdas ao longo da vida. E essas perdas, elas traduzem um certo luto, né? Elas traduzem um esvaziamento da nossa vida, né? A questão é como que a gente vai lidar com essas perdas. A Joan Didion escreveu um livro, né, para lidar com a perda do marido dela. E como a gente faz essa sublimação? Porque se a gente não lida com essas perdas, elas tendem a se tornar melancolia. Ou seja, a gente começa a colocar essa perda na nossa conta. Quer dizer, o que eu poderia ter feito para evitar isso? Será que foi uma falha minha? Eu não sou capaz de fazer determinada coisa, então eu perdi habilidades, eu perdi, né, a minha juventude, perdi minha beleza, perdi o dinheiro porque eu sou incapaz, e aí a melancolia se instala. Quer dizer, é um ataque à nossa autoestima. Então, elaboração do luto é muito importante. Vivenciar profundamente todas as nossas perdas é fundamental. E também é fundamental a gente vivenciar exatamente, com profundidade, cada fase da vida. Porque cada fase da vida vai passar, né? E a gente precisa aproveitar ao máximo todas as fases da vida. E aproveitar ao máximo, quando eu falo aqui aproveitar ao máximo, é com todas as nuances que essas fases comportam, né? Com todas as dúvidas, com todos os sofrimentos, com todas as alegrias, com todas as inseguranças que todas as fases da vida comportam. Então é preciso mergulhar nesse eterno presente, né? E não viver tão né, jogado entre passado e futuro, porque tudo que a gente vive hoje vai morrer, né? E a gente vai ter que lidar com esse luto, e a gente vai ter que lidar com essa morte, né? E a gente vai ter que proteger a nossa autoestima de todo o ataque que possa acontecer em função dessa perda, né? Porque são perdas, são mortes sobre as quais a gente não tem nenhum poder, né? Quando a gente perde uma pessoa, como a Didion perdeu, por exemplo, quando eu perdi meu pai, não há como evitar, não há nada que nós possamos fazer, né? É a vida se fazendo, é a vida acontecendo, né? E tudo que nos resta é ter a tranquilidade de ter vivido profundamente aquela relação, aquela pessoa, aquela idade, aquela facilidade física, enfim, aquilo que nós, né, tivemos no passado, e não lamentar o fim, né, a morte de determinada ideia, de determinada ocorrência na nossa vida ou de determinada pessoa. Então é preciso e urgente, isso a Didion deixa muito claro, que nós devemos mergulhar nesse presente, né? Se a gente tem uma pessoa que a gente ama, que a gente viva profundamente essa relação com essa pessoa, que a gente aproveite cada segundo, cada momento, cada instante. Se vivemos uma determinada idade, que a gente viva profundamente todas as belezas e desafios dessa idade, né? Que a gente mergulhe profundamente nessa história, né? Eu costumava dizer aos meus alunos de yoga, que às vezes se empolgavam com a prática, né? Eu costumava falar a eles, então aproveite, porque essa empolgação vai passar. Ela vai passar e você vai enfrentar o desafio de manter a sua prática com constância, mesmo sem vontade. Então aproveite profundamente toda a empolgação que você tenha com determinada coisa que acontece na sua vida. Às vezes a gente se apaixona por uma ideia, então que nos entreguemos a essa paixão, que vivemos esse interesse, essa motivação, essa vontade
de explorar determinada ideia, de determinada experiência na nossa vida, né? Porque isso faz com que a gente lide melhor com a questão da morte, com a questão do luto, que a gente elabore melhor a questão do luto, porque nós ocidentais temos muita dificuldade de lidar com as nossas perdas. Para dar um exemplo, né? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para a Índia, numa peregrinação que nós fizemos, e numa das cidades que nós ficava às margens ali do Oceano Índico, né? Um hotel de frente para a praia, e uma praia linda, né? E muito bacana ali. E do lado, quase do lado do hotel, havia um crematório aberto, né? Ali, né? Funcionando normalmente, aquele cheiro dos corpos sendo cremados dia e noite. E nada, e sem problema nenhum. O indiano lidava muito bem com isso e aquilo era totalmente natural. Era a vida acontecendo, né? Inclusive na despedida, inclusive na morte. Era a vida se dando, a vida se fazendo naquele momento em que tudo estava se encerrando também. E isso é com tudo na nossa vida, né? Quando a gente se despede de algo, quando a gente tem que deixar algo de nós ir embora, é preciso que a gente faça isso com leveza, com alegria e com a certeza de que a gente vivenciou, que a gente viveu isso profundamente. Quem tem filho, por exemplo, sabe o que é isso quando os filhos crescem, né? A gente fica às vezes com saudade daquilo que viveu quando era uma criança, né? Mas se a gente viveu profundamente aquela alegria daquela criança, não há o que lamentar, né? E com a vida é assim também. E nesse livro que eu recomendo a leitura, estou lendo pela segunda vez, a Joan Didion faz uma reflexão sobre o que significa, né, esse momento trágico, né, de dar adeus a alguém que a gente ama tanto, né? Talvez seja o ponto mais alto da nossa vida, seja justamente o momento da nossa morte, o momento que nós temos que nos despedir das pessoas que amamos. E também são os pequenos momentos também de mortes que a gente experimenta ao longo da vida, né? São momentos trágicos às vezes, né? Que a gente tem que deixar ir embora alguma coisa que já não vive em nós e seguir em frente, né? Se for preciso elaborar, e é preciso sempre elaborar esse luto, viver esse luto, e a partir da elaboração desse luto, com profundidade, com entrega, com sofrimento, com choro que seja necessário, evitar a instalação da melancolia, ou seja, a instalação do rebaixamento da nossa autoestima, já que essas mortes que a gente experimenta ao longo da vida, né, sobre elas a gente nada tem o que fazer. É só vivê-las e seguir em frente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se fez sentido, curtam aí, se inscrevam no canal, compartilhem aos seus amigos, deixem suas sugestões aqui de temas para a gente pensar junto e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.